O que aconteceu com Rui Torres? O apresentador do programa Arte Ataque na Disney Channel. Ele ficou muito conhecido por sempre começar o programa com uma frase motivacional. Este é o programa que te demonstra que não necessitas ser um experto para ser um grande artista. Ele acabou morrendo no dia 24 de fevereiro de 2008 na cidade do México. E a partir da sua morte começaram a existir várias teorias da conspiração. Quando foi anunciada a notícia de sua morte, acharam que era uma fake news. Mas logo depois a notícia foi realmente confirmada pela revista Conexión. O mais bizarro é que nunca foi confirmado do que ele realmente morreu. Há quem diga que ele entrou em depressão, tirou sua própria vida porque sua filha de 2 anos morreu e logo se divorciou de sua mulher. E logo começaram as teorias de que ele estava vivo. Isso porque em 2016 acharam um perfil no Facebook com o nome dele. E fotos bizarras de como ele estaria hoje em dia, envelhecido com o passar do tempo. Ele teria forjado sua própria morte e vivendo uma nova vida. A teoria de que estão tentando nos envenenar para diminuir a população mundial. A teoria afirma que os senhores do mundo, mais conhecidos como os Illuminates, que estão por trás da nova ordem mundial, querem dominar o planeta Terra, deixando a população com apenas 500 mil habitantes no mundo. E que esses rastros que os aviões deixam no céu não é simplesmente um rastro qualquer. A teoria diz que essa fumaça não são fenômenos acidentais. Eles conteriam substâncias inodoras, que diminuem a capacidade de gerar espermatozoides e óvulos, ou seja, uma castração química. Dessa forma as pessoas não podem reproduzir e estaria diminuindo a população mundial. E que a água da torneira que você toma tem flúor. O governo diz que é para saúde bucal, para evitar cáries. Mas na verdade esse flúor dentro do corpo humano é uma forma de envenenamento, funcionando como um depressivo neurológico, levando a pessoa até a morte. A teoria de que o Walt Disney está congelado. Walt Disney é o criador do maravilhoso mundo de Disney. Ele morreu de câncer de pulmão em 15 de dezembro de 1966. Pouco antes de morrer, ele teria pedido para que seu corpo fosse congelado criogenicamente. Algumas pessoas mais próximas dele disseram que ele doou uma quantia de dinheiro para o experimento. Ele seria a primeira pessoa a participar dessa experiência. Ele tinha a esperança de que um dia a medicina descobrisse a cura do câncer. E assim, em seguida, ele poderia ser revivido e curado da doença. A teoria afirma que o corpo dele está guardado embaixo da atração Piratas do Caribe no parque da Disney, lá em Orlando. E o filme Frozen foi uma jogada de marketing para esconder tudo isso. Pois Frozen significa congelado. E quando escrevia Frozen no Google, aparecia essa teoria. E depois do lançamento do filme, ao pesquisar Frozen no Google, aparece o filme, tirando totalmente o foco dessa teoria. A cena bizarra de Toy Story que se eu não te contasse, você jamais saberia. Em uma das cenas do filme, o Buzz está tomando chá com a Maria Antonieta. Mas você já parou para pensar quem seria a Maria Antonieta? Não é um simples nome que os criadores resolveram colocar. Tem uma história bem bizarra por trás disso. A Maria Antonieta que o filme se refere foi uma rainha da França. E em 1793, Maria Antonieta foi julgada e acusada de traição. E foi guilhotinada, tendo sua cabeça arrancada. E a boneca chamada Maria Antonieta que Buzz se refere no filme está sem cabeça. Com você. Um dia você está defendendo a galáxia inteira e de repente está aqui a turama Maria Antonieta e aí eu não sei a dela. Cenas que previram a morte de Cameron Boyce. Cameron foi um grande ator da Disney e morreu no dia 6 de julho de 2019, devido a um evento inesperado e súbito, relacionado à epilepsia. Em 2013, Cameron estrelou no filme Gente Grande 2 ao lado de Adam Sandler. E tem 2 cenas bizarras no filme dizendo que Cameron iria morrer e que estava morto. Vai morrer, cara. Não conta pra sua mãe! Tá bom, o garoto morreu, voltem a treinar. E em uma entrevista de 2017, junto com Dove Cameron, os dois deram risada de um rumor que Cameron havia morrido. There was a rumor that I was dead. I remember that! I sent the article to our group chat and I was like, Cam died, I guess. Like, oh wow, good to know from Twitter. Cameron, are you alive? What? Yeah, oh yeah, did I was like, did you Oh die? my gosh. What happened? Would you die without telling us? O Megalodon ainda existe. O Megalodon é uma espécie extinta de tubarão que viveu aproximadamente 23 milhões de anos atrás. Ele chegava a ter até 20 metros de comprimento. Existem vários animais pré-históricos que foram dados como
extinto pela ciência, mas na verdade não foi extinto não. Como por exemplo a lula gigante que tinha sido extinta, mas foi encontrada em 2004. Mas muita gente acredita que o Megalodon possa estar vivendo lá na Fossa das Marianas, pois lá é o lugar mais fundo do oceano, atingindo 11 mil metros de profundidade. Alguns anos atrás fizeram uma expedição para ver se havia vida marinha nessa fossa. E quando terminaram a expedição, notaram que a máquina estava toda destruída, com indícios de que um tubarão muito grande teria atacado. Logo depois encontraram o dente do Megalodon, que tem 17 centímetros, muito maior do que um dente de um tubarão normal. E dentro da fossa eles captaram um som bem estranho. Efeito Mandela, parte 11. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos, quando a gente jura de pé junto que aquilo existe, mas nunca existiu. Como, por exemplo, o Tom de Tom e Jerry. A maioria das pessoas se lembra dele com os olhos brancos, mas na verdade não, o olho dele sempre foi amarelo. Provavelmente você se lembra do Shrek 2, que a Fiona dá uma cabeçada no Encantado. Mas ela não dá uma cabeçada, ela dá um tapa na cara do Encantado. Agora, que cor você acha que era o Randall de Monstros S.A.? E inteiro roxo, certo? Não, ele é roxo e azul. Agora os Smurfs. Todo mundo se lembra dele com a calça inteira branca, mas na verdade eles têm um furinho na calça para parecer o rabinho. Provavelmente você se lembra do Benny de Dora Aventureira. Todo mundo se lembra dele com uma argola no nariz, mas a real é que ele nunca teve argola no nariz. A teoria bizarra sobre a vida. Muitas pessoas que já passaram pela morte conseguiram ser reanimadas e voltar à vida. Você enxerga uma luz como se você estivesse indo em direção a essa luz. E é daí que vem aquele ditado luz no fim do túnel. A teoria afirma que essa luz que você enxerga, que essa luz, esse clarão, na verdade é a luz da sala de parto. Porque você acabou de morrer e está reencarnando. E o fato de você nascer chorando, porque você se tocou que morreu, que você não é mais aquela pessoa, e você é um bebê agora que não sabe explicar sobre isso, e você ainda lembra de tudo da sua antiga vida. As bonecas Barbies mais bizarras do mundo. Alguns anos atrás foi lançado a Barbie Unicórnio, aonde ela literalmente tinha um chifre no meio da testa. E em 2010 foi lançada a Barbie Video Doll. Ela vinha com uma câmera disfarçada no seu colar. E o vídeo era projetado numa mochila nas suas costas. Ela conseguia gravar até 30 minutos de vídeo e até o FBI ficou preocupado com que essa Barbie poderia ser usada. Um designer argentino criou uma Barbie que encarnava deuses e santos de algumas religiões. Como por exemplo essa Barbie Santa, que vinha junto com 2 anjinhos. E também criaram o boneco Ken Jesus Cristo. Muita pessoa não gostou porque achou que era um insulto à religião. Em 1997, foi vendida a Barbie Oreo. Essa Barbie recebeu muitas críticas e foi tirada dos mercados. E logo depois, criaram a Barbie Zumbi, onde ela vinha cheia de sangue com um buraco no rosto. A Maldição de Tutankhamon. Em 4 de novembro de 1922, o arqueólogo Howard Carter e George Heppert acharam a tumba do faraó Tutankhamon. E então eles resolveram abrir a tumba. E eles ignoraram completamente um recado que estava escrito na porta da tumba, que dizia: malditos sejam os que perturbam os restos do faraó. Quem romper o selo desta tumba encontrará a morte por uma doença que nenhum médico pode diagnosticar. 5 meses depois que a tumba foi aberta, George morreu após uma picada de um mosquito, que deu infecção lhe causando febre e levando até a morte. Depois de sua morte, seu irmão também acabou morrendo de infecção no sangue. Sam Bruce Egan recebeu uma mão mumificada, com uma pulseira escrita: amaldiçoado seja aquele que moveu meu corpo. Após isso, a casa dele pegou fogo misteriosamente. Ele reconstruiu e depois de 1 ano a casa foi inteira inundada. Outras 13 pessoas que ajudaram a abrir a tumba morreram de forma trágica, por conta da maldição de Tutankhamon. A mensagem subliminar de Miley Cyrus. Como sabemos, Miley Cyrus estrelou Hannah Montana na Disney de 2006 até 2011. Mas a Miley sempre diz que Hannah Montana foi um dos piores momentos da vida dela. Ela diz que o seriado Hannah Montana quase fez o casamento dos pais dela acabarem, e ela, como personagem principal, ganhava o menor salário do elenco. Miley e Emily não se davam bem na vida real. A Miley também contou que teve crise de identidade quando gravava Hannah Montana. Em 2019, Miley participou de um episódio de Black Mirror, da temporada 5, episódio 3. No episódio conta que ela era uma cantora famosa, que usava peruca,
e que odiava toda essa vida. A Marley que ajudou a escrever o roteiro desse episódio e diz que conta a exploração dos artistas. Numa parte desse episódio, forçam ela a entrar num carro de rato, e ela se recusa a entrar, como se fosse uma indireta pra Disney. Rato, Mickey, ela sofrendo em Hannah Montana. O quê? Não. Vai ficar tudo bem. Entra aí. Entra. Segredos ocultos em Shrek Parte 2. Alguns personagens da Disney sempre aparecem em Shrek de uma forma subliminar que você não perceba muito bem. Em Shrek 2, por alguns segundos, aparece Ariel de A Pequena Sereia. E na fábrica da Fada Madrinha, 2 trabalhadores se transformam no castiçal e no relógio de A Bela e a Fera. E no primeiro filme de Shrek, a Fiona faz um algodão doce de teia de aranha para o Shrek e ainda sai lambendo os dedos. Isso já nos dizia antes mesmo de sabermos que a Fiona tinha uma parte ogro. E algo muito similar acontece com o pai da Fiona. Pois antes mesmo do seu pai se transformar em sapo, no quarto dele aparece um quadro, onde ele está em cima de um lago de sapos. E quando ele chega no bar, um sapo diz que já conhece ele de algum lugar. Isso quer dizer que ele já estava destinado a se transformar em um sapo. E por último, em uma cena, podemos ver uma família de urso enjaulada pelo Lord Farquaad. E depois eles voltam a aparecer chorando sem a mãe. E então a mãe aparece como um tapete no castelo do Lord Farquaad. Reparem no lacinho que está na cabeça dela. A teoria bizarra de que Barbie e a família real estão ligadas. A teoria afirma que o filme Barbie Escola de Princesas tem uma mensagem subliminar sobre a família real britânica. No filme conta que a Barbie era uma menina normal e recebeu um convite para estudar numa escola de princesas. E lá nessa escola ela acaba descobrindo que ela era filha de uma princesa e que os pais dela morreram num acidente de carro quando ela era um bebê. E quem fez todo esse plano para roubar a coroa dela é a condessa, ou seja, a rainha. E é aí que as coisas começam a ficar bizarras. A princesa Diana morreu num acidente de carro, junto com um suposto namorado dela. Existem muitos rumores da época que a princesa Diana estava grávida desse namorado. E a rainha Elizabeth não queria aceitar isso. Isso porque a Diana estava namorando um homem que seria dos aliados árabes. A rainha nunca permitiria alguém assim vinculado à família real, que seriam meio-irmãos dos netos dela. E assim como em Barbie Escola de Princesas, a rainha Elizabeth teria mandado matar a Diana. A teoria bizarra sobre Toy Story. Em uma cena do filme tem um detalhe bem perturbador que com certeza você não deve ter percebido. O filme começa com o aniversário de Andy. E nessa festa suponha-se que ele convida todos os seus amigos. Mas a teoria afirma que os amigos de Andy não existem. Na cena em que um dos soldados vai observar pelo binóculo todos os amigos do Andy, percebe-se que todos eles têm a mesma cara do Andy. Mudando a vestimenta, mas todos são exatamente iguais a ele. Bom, sabemos que a Pixar não faz nada por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Isso quer dizer que esses amigos fazem parte da imaginação de Andy. E sua mãe alimenta isso. E o mais bizarro é que o Andy já tem mais de 10 anos. Nessa idade, normalmente as crianças não têm mais amigos imaginários. Tudo indica, então, que Andy pode ter algum problema psicológico. O viajante do tempo do Instagram. Uma bizarra conta do Instagram tem chamado a atenção nesses últimos dias. O homem conhecido como Zen fez uma publicação no dia 21 de abril de 2015, há 6 anos atrás. Nessa publicação, ele nos contou tudo o que iria acontecer até 2021. O mais bizarro é a legenda da publicação que está escrito que ele não confia no sistema. Nessa publicação de 6 anos atrás, ele nos avisou sobre o coronavírus, sobre o homem que morreu asfixiado por um policial, sobre o México, sobre várias outras coisas, dizendo que o fim do mundo está próximo. E ainda a frase "não consigo respirar". E para finalizar o vídeo, uma imagem de uma pasta, dizendo que todas essas informações são ultra secretas. Mas como ele soube de todas as coisas que iriam acontecer há 6 anos depois? Muitas pessoas acreditam que ele realmente é o viajante do tempo que tentou nos avisar.